Amém, gente. Bom, é, podem abrir as Bíblias em João capítulo 11, que vai ser o primeiro texto que a gente vai olhar hoje, João 11. Enquanto isso, eu faço uma pequena recapitulação do que a gente já viu até aqui. Nós temos estudado a vida e obra do Senhor Jesus. E, bom, esse estudo, ele não é um detalhe da nossa teologia ou da nossa fé. Esse estudo, ele é central. Eu quis começar os nossos domingos com os pontos que eu considero mais centrais e importantes da vida de Jesus, porque tudo o que a gente vem a estudar depois emana disso, emana da obra de Jesus na cruz. Se alguém um dia te pedir para definir o evangelho ele não é uma filosofia, o evangelho não é uma religião. O evangelho é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus de Nazaré. E, bom, nós já estudamos a eternidade de Jesus, estudamos a genealogia, o nascimento dele, estudamos o batismo dele, estudamos a tentação, estudamos Jesus como Deus e como homem, acalmando a tempestade, estudamos Jesus orando por nós. Lembrem-se que Jesus, como diz o autor de Hebreus, ele foi este homem que era o próprio Deus encarnado, que veio até a terra, em tudo foi tentado, em nada pecou. E tudo que ele fez, seu ato de obediência, durante toda a vida, cumprindo a lei de maneira perfeita, a lei de Deus, foi para que ele pudesse ser um sacrifício perfeito por todos aqueles que viriam a crer no Senhor. E hoje, bom, eu vou dar um desafio para vocês, porque nós não vamos olhar para apenas um texto, nós vamos olhar para vários textos e linká-los para nós entendermos esse evento que foi, na verdade, um evento que causou impacto cósmico, que foi a ressurreição, perdão, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então vamos começar em João capítulo 11. O primeiro texto que nós vamos ler hoje é um texto que eu sempre achei muito interessante. João 11, do versículo 45 a 52, um relato que aconteceu logo após Jesus Cristo ter ressuscitado Lázaro. Naquele ponto, já não havia mais discussão. Jesus já havia feito tantos milagres, tantos, mas ressuscitar alguém, tirar alguém da cova após 4 dias putrefando, era algo absolutamente inédito. E ainda assim Jesus o fez, deixando todas as pessoas que se incomodavam com o ministério dele sem argumentos, sem palavras. Então, aconteceu o que está registrado aqui em João capítulo 11, dos versículos 45 a 52. Se preparem porque vocês vão abrir em várias passagens bíblicas hoje, tá? Então, olha só, vou ler para vocês. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, irmã de Lázaro, né, porque Maria estava de luto, porque Lázaro havia morrido, mas Jesus o havia ressuscitado. Então, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem o que é melhor para vocês, que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que ainda estavam dispersos. Olha só, ao passo que muitos judeus admiravam Jesus e os seus feitos, outros achavam ele uma ameaça para a nação. E deduravam o que ele fazia para os fariseus, não é? E os fariseus que já há um tempo queriam ver Jesus morto. Mas lembrem-se que Israel estava sob domínio político de Roma nessa época. Então, eles não podiam matar Jesus, eles não tinham esse direito. E o Sinédrio, né, onde trabalhava Caifás, era um órgão judicial, o órgão judicial mais elevado de Israel e que representava
representava a nação de Israel para Roma. Caifás trabalhava lá, já diz a história nesse ponto, já trabalhava lá uns 18 anos, e ele fez esse pronunciamento que mostrava, por um lado, o plano dos líderes de Israel de matar Jesus para o bem da nação. O que ele não sabia, o que Caifás não sabia enquanto ele dizia isso, era que sim, assim como ele disse, um homem morreria para que a nação não morresse. Jesus morreria pelo bem da nação, assim como ele esperava, mas não da maneira como ele pensava. O bem da nação não seria como ele esperava. E aí o próprio Deus, né, que já havia falado até através de uma jumenta, em Números capítulo 22, agora falava pela boca de Caifás, antecipando a morte substitutiva de Cristo pela nação. E isso não só pela nação de Israel, como diz o texto, mas para reunir todos os filhos de Deus dispersos no mundo inteiro em um só corpo. E aí, o fato de Caifás ter falado isso como uma intenção, mas isso ter sido, na verdade, uma profecia de algo que viria a acontecer em seguida, me lembra de Provérbios capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos próprios olhos. Então, Caifás considerava puro aos próprios olhos aquilo que ele dizia. Mas é o Senhor quem sonda o espírito. Então, aqui foi uma profecia feita no meio do Evangelho de João, da morte de Jesus, feita por um homem ímpio que desejava matar Jesus, porque ele temia que a nação de Israel, né, saísse das mãos do Sinédrio, temia que o povo se dispersasse politicamente, e ele falou, é melhor que morra um, né, melhor matar ele, pelo bem de toda a nação. E realmente, Jesus morreu pelo bem da nação, mas não da maneira como ele esperava. Então, essa profecia me toca muito. Agora, essa profecia que aconteceu aqui, vamos continuar costurando a história que levou Jesus para a cruz. Eu vou pedir agora para vocês voltarem um pouquinho e abrirem lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E nós vamos ler Mateus 26, dos versículos 39 até o 43. Mateus 26, do 39 ao 43. Jesus, no Getsemane, logo antes de ter sido entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, a partir do versículo 39, diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, esse é Jesus, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou eles dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Esse texto, ele carrega uma profundidade tão grande, esses poucos 4 versículos. Primeiramente, pouco se fala a respeito do que Jesus realmente temia antes dele ir para a cruz. Vejam, eu acho que Jesus temia a dor de ser pendurado numa cruz, com certeza. Isso foi uma aflição horrível para o nosso Senhor, com certeza. Mas a maneira como Jesus ora para o Pai aqui nos dá uma pista de que o medo de Jesus, a aflição de Jesus, ela era muito mais profunda do que somente o medo da cruz. Quando você lê o livro de Isaías, e o livro de Isaías fala sobre a ira de Deus contra a nação, ele descreve a ira de Deus como sendo um cálice que está cheio, transbordando. E esse cálice, o conteúdo desse cálice é a ira do Senhor Deus contra a iniquidade, contra o pecado. Quando Jesus foi para a cruz, o verdadeiro desamparo, o verdadeiro castigo, a verdadeira dor, além da cruz, além da dor física, que foi horrível, não se enganem, mas reparem que a Bíblia não foca na dor física de Jesus. As falas de Jesus refletem o desamparo espiritual que ele recebeu por estar bebendo o cálice da ira de Deus. O cálice é a ira do nosso Senhor, que Jesus Cristo foi destinado a beber por todos aqueles que creriam nele. E o que acontece nesse trecho de Mateus 26 é muito interessante. Jesus começa a orar e diga: Pai, se for possível,
passa de mim esse cálice. Mas que não seja o que eu quero, porque lembre-se, a natureza humana de Jesus ali naquele momento clamava por misericórdia. A natureza humana de Jesus não queria ser esmagado pela ira de Deus. Só que isso em si não é pecado. Você temer aquilo que está para acontecer com você não é pecado, não era pecado para Jesus, não é pecado para nenhum de nós. Mas o que Jesus disse em seguida é que mata a questão. Seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E em seguida, após ele ter dito, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, ele diz que acha os discípulos dormindo, e ele fala, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. Vigiem, orem, porque o espírito está prontinho, mas a carne, ela é fraca. O que Jesus está querendo dizer aqui? Você deve ficar atento, porque você tem que ficar atento, porque o espírito que habita em você, ele é todo poderoso, ele é forte, mas ainda existe a carne que milita contra o espírito, segundo a linguagem de Gálatas, capítulo 5, e que precisa ser mortificado o tempo inteiro, e você tem que estar o tempo inteiro alerta, assim como Paulo orienta aos coríntios, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E quando Jesus volta, ele senta e ora de novo, ele fala, Pai, se não é possível, mais uma vez ele diz, se não é possível, então faça-se a tua vontade. O que me parece nesse texto é que ele diz o seguinte, Pai, se for possível, versículo 39, passe. E quando ele vê os discípulos dormindo, enfraquecidos e desatentos, ele diz, se não for possível mesmo, o que significa isso? Por que ele pede uma vez e pede uma outra vez numa negativa? Porque quando ele viu que os discípulos dormiam, ficou muito claro naquele momento para a natureza humana de Jesus. Eles não podem fazer isso por eles mesmos, porque na primeira oportunidade eles caem. Eles não têm esse potencial de salvarem a si mesmos. Então Jesus ele diz, se for possível, afasta de mim o cálice. Quando ele olha, os discípulos estão dormindo. Ele olha para o Pai e chega à conclusão, realmente não é possível. Não é possível que esse cálice passe sem que eu beba. O Senhor determinou antes da fundação do mundo que salvaria essas pessoas. Elas não podem salvar a si mesmas porque nem por uma hora puderam ficar aqui compartilhando comigo da minha angústia. Não, eles dormiram. Que dirá passar pela angústia que eu passei na cruz? Não é possível que outra pessoa faça, tem que ser eu. Então seja feita a tua vontade. E depois ele vê os discípulos mais uma vez dormindo. A ira de Deus é o cálice que Jesus teve que beber. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus no primeiro século foram jogados na cruz, em covas de leões, e foram para a cruz cantando hinos, louvando a Deus, inclusive Pedro de cabeça para baixo. Porque o nosso capitão da nossa salvação estaria com tanto medo de uma cruz romana. Ele estava, mas o medo de Jesus mesmo era de receber a carga total da ira de Deus pelo pecado de todo aquele que viria a crer nele. Esse era o medo de Jesus. E é por isso que depois que Jesus bebeu esse cálice, mártires puderam ir para a cruz depois cantando hinos e felizes, porque sabiam que nada além da cruz, nada além da cova dos leões, nada além da degola afetaria eles, porque no momento que eles fechassem os olhos, eles estariam com o Senhor Jesus no céu, pelo que Jesus tinha feito. Porque eles não teriam que beber do cálice, porque o seu Senhor Jesus já havia bebido. E agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, do 45 ao 48. Lucas 22, versículos 45 ao 48, diz assim. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. Essa não era a multidão que normalmente eu seguia para ouvi-lo pregando, é a multidão que eu queria prender, né? E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. E Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Filho do Homem era a maneira como Jesus se identificava e faz alusão a Daniel capítulo 7, onde Daniel tem uma visão de um trono ao lado de Deus, onde uma pessoa que tem a figura do filho de um homem está assentada. Foi uma visão messiânica que Daniel teve. E ele chama
o personagem dessa visão de filho do homem. Claro que ele estava vendo Jesus ali, e o próprio Jesus se denomina filho do homem quando fala, é a maneira como ele fala de si mesmo. Bom, os discípulos estavam dormindo, não é? Claro que a pressão emocional era muito desgastante para eles, assim como para Cristo, mas como nós já vimos Cristo, ficou de pé, e ele resistiu e orou e jejuou. Mas aqui existe um fato que é muito famoso na história, o momento em que Judas traz Jesus com um beijo, não é? Em Lucas 22. Era comum, na época de Jesus, Palestina do primeiro século, era comum que os discípulos cumprimentassem seus mestres com um beijo. Isso era uma prática comum naquela época. O fato de Jesus cumprimentar Jesus com um beijo, o fato de Judas cumprimentar Jesus com um beijo, mostra que ele queria dar algum sinal para aqueles fariseus que estavam com ele, de quem era o verdadeiro Jesus, provavelmente porque ali estava muito escuro, provavelmente porque as pessoas não conseguiam identificar muito bem quem era Jesus, porque ele sempre estava cercado da multidão. E Judas, ele faz algo que é comum, que é beijar o seu mestre, algo que é comum no primeiro século. E ele fez isso para mostrar quem era o mestre dele. Um cumprimento que era sinal de reverência se tornou sinal de traição. Um cumprimento que todas as vezes que Judas havia feito era para cumprimentar o seu Senhor em sinal de reverência, assim como os outros, virou sinal de traição. Judas, ele foi o discípulo mais pragmático de Jesus, que estava com Jesus por causa dos benefícios que ele poderia ter recebido. Judas, como um judeu, ele sabia que a nação de Israel estava à espera de um Messias, claro, só que eles não sabiam que tipo de Messias seria, eles achavam que seria um grande líder político que redimiria Israel, na verdade, do domínio de Roma, não é? Eles não sabiam que seria um Messias de natureza espiritual, que salvaria o povo dos seus pecados, e Judas, ele andou com Jesus e aproveitou-se do ministério o máximo que ele pôde, inclusive roubando, ele era o tesoureiro do grupo, e a gente sabe pela palavra que ele roubava o dinheiro do grupo, ele já era alguém muito sedento por dinheiro. E a traição de Judas decorreu de um coração que viu que não ganharia mais nada com Jesus, porque este estava prestes a morrer mesmo, assim como ele mesmo já tinha dito para os discípulos. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse fato foi profetizado no Antigo Testamento. Salmo 41, versículo 9 diz: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. E outra vez, em Zacarias capítulo 11, é impressionante como a Bíblia é específica. Zacarias capítulo 11 diz: eu lhes disse, versículos 12 e 13, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue ao oleiro. Pegue as 30 moedas de prata e as jogue para o oleiro na casa do Senhor. Até o valor pelo qual Jesus foi traído foi profetizado no Antigo Testamento. Judas, ele foi a encarnação daquele que segue a Deus por motivos pragmáticos, daquele que diz que faz as coisas pelo pobre, mas que na verdade faz pelos próprios interesses, como ele mesmo disse para a mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus: por que você quebrou esse vaso caríssimo? Poderíamos ter ajudado os pobres, mas ele queria dinheiro, se aproveitar do ministério. E quando Jesus não foi mais conveniente para ele, ele o vendeu. E quando ele vendeu Jesus, ele vendeu a própria alma. E ele foi condenado para sempre. Essa foi a traição de Jesus, a traição de Judas. Fazendo contraste, a traição, vamos dar um pulinho lá no Evangelho de Marcos e ler sobre uma outra traição. Marcos capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 66 ao 72. Marcos 14, dos 66 ao 72. Finalzinho de Marcos 14. Uma outra traição de um outro discípulo aconteceu nesse evento também, que foi a traição do apóstolo Pedro, não é? Marcos 14, 66. Estando Pedro debaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas negou ele outra vez,
E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque você também é galileu. Eles pegaram pelo sotaque de Pedro, né? Ele, porém, começou a praguejar e jurar. E por praguejar e jurar, o texto grego sugere que ele começou a falar palavrão aqui. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E, caindo em si, começou a chorar. Pedro, no cenáculo, já havia dito a Jesus: eu jamais te negaria e jamais te negarei. E Jesus disse: você vai me negar sim. O maior problema de Pedro era sempre, apesar de todo o amor que ele sentia pelo Senhor, apesar de toda a devoção que ele tinha por Jesus, era sempre confiar nas próprias forças. Sempre confiar que ele era alguém que nunca faria aquilo que está errado. Quando, na verdade, o próprio Jesus disse: eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Pedro, você precisa se reconhecer como um doente. A primeira bem-aventurança é a pobreza de espírito, a humildade de espírito, aqueles que reconhecem que são pobres e humildes de espírito. Pedro não tinha esse temperamento, ele se achava muito forte. Ele se achou muito forte no momento que Jesus estava andando sobre o mar e ele disse: Senhor, eu vou até você. Ele disse: venha, Pedro. E Pedro, por falta de fé, afundou. Por quê? Porque ele cria no potencial dele e não em que Deus era poderoso para fazer aquilo. E o número de vezes que Pedro negou Jesus o levou, inclusive, a blasfemar e a falar palavrão. Jurar de pé junto que ele não tinha nada a ver com aquele nazareno. Mostrando que toda a força que ele achava que ele tinha não existia. Não existia a parte de Jesus. Mas o que acontece aqui está no versículo 72, no finalzinho, o ponto mais importante, o pináculo desse texto. E caindo em si começou a chorar. Esse choro de que esse texto fala aqui, a linguagem grega dá a ideia de uma lavagem. O choro que está sendo descrito aqui é o choro de Mateus capítulo 5, versículo 4, que fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um choro de contrição, de arrependimento de pecado. Um choro que levou Pedro a depois ser perdoado e redimido por Jesus, que nessa ocasião não estava aqui, mas quando se encontrou com Pedro novamente, as mesmas 3 vezes que Pedro o havia negado, Jesus o pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro, tu me amas. E Jesus, a cada vez que ele pergunta, ele reduz o impacto daquela palavra, tu me amas. Ele usa uma palavra cada vez mais leve. Na nossa língua é tudo a mesma palavra, mas primeiro ele pergunta um amor muito profundo, depois ele fala de um amor um pouco menos profundo, depois um pouco menos profundo. E Pedro, ele fala que sim todas as 3 vezes, e na última vez ele entende por que Jesus está perguntando aquilo. Ele fala: Pedro, você tem certeza que você me ama? Mas é com amor perfeito, com amor imperfeito, e ele entende ao final das perguntas de Jesus. O amor que eu sinto, eu amo, Deus, eu te amo, meu Jesus, mas esse amor não é perfeito. O Senhor sabe que eu te amo, mas eu estou envergonhado pelo que eu fiz. Mas eu amo, mas eu não posso mais confiar no meu próprio potencial, nas minhas próprias forças. E a resposta de Jesus para ele foi: ótimo, então pastorei as minhas ovelhas. Sou eu que te dou a força para você me amar e para você fazer isso. Me negou 3 vezes com as suas próprias forças, mas com a minha força você admite que me ama 3 vezes. Então vá no poder do Espírito Santo e pastoreie as minhas ovelhas, não no seu próprio poder. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 27. Volta um livro, Mateus capítulo 27. Vamos ler do versículo 11 em diante. E aqui as coisas começam a ficar mais pesadas. Mateus 27, do 11 em diante. Vou ler até o do 11 até o 26. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Tipo assim, você que está falando, hein? Então, e sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar
ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado ungido, o Messias, o Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer ele: não se envolva com este justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo e a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez. Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, como eu já havia dito, os judeus eles não tinham poder legal, eles não tinham autonomia sobre a própria lei nesse momento da história, porque eles estavam sob o jugo político de Roma. Pilatos, ele era governador da Judéia, ele é que tinha que autenticar essa morte. E, bom, quando ele pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Essa pergunta, essa denominação, rei dos judeus, isso era uma ameaça ao reinado de César. E Jesus confirma, dizendo: é você que está dizendo isso. Mais uma vez, Jesus dando um sinal de que, bom, assim como Caifás tinha dito que Jesus morreria pelo povo, agora Pilatos chama Jesus de rei dos judeus, não é? Ele fala: é você que está dizendo isso. Essas palavras estão na sua boca porque são verdade. E enquanto todos o acusavam, assim como Isaías capítulo 53 nos conta, ele não falou uma palavra. Ele não falou absolutamente nenhuma palavra. Por que você não se defende? Porque ele não estava ali para se defender. É claro que ele era inocente, mas ele estava ali para ser tratado como culpado. Ele estava ali justamente para ser tratado como culpado e ele não respondeu absolutamente nada. Assim como nos diz Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o fato de que durante a festa era costume soltar um preso aponta para, primeiro, o plano da redenção de Deus dando sinais e mais sinais de que um justo morreria pelo ímpio. Mostra Jesus sendo morto em lugar de alguém que deveria morrer de verdade, que era realmente culpado. E mostra o povo, quando tem a chance de escolher por Deus, escolhendo pelo pecado, por pura birra com Deus. O ser humano não precisa de muito para negar a Deus. A natureza pecaminosa do ser humano, como nos diz Efésios 2, está seguindo o curso deste mundo, debaixo do poder do príncipe do poder do ar. A tendência natural do ser humano é negar a Deus. De forma que uma pessoa ela pode, num momento, estar louvando na igreja, levantando a mão para o outro e dizendo: Jesus Cristo, eu te amo. E no momento seguinte, negar a Cristo e dar lugar à própria carne. O mesmo povo que recebeu Jesus em Jerusalém, levantando as mãos e gritando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o rei que vem, é o mesmo povo que agora está gritando: Barrabás, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. É por esse tipo de gente que Jesus Cristo morreu. E agora vamos para a cruz. E agora nós vamos estudar 7 coisas para encerrar. Nós vamos passar rapidinho por 7 coisas que Jesus Cristo disse quando ele estava na cruz. Vamos lá para Lucas 23. Lucas 23, versículos 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34.
Primeira fala de Jesus na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Essa foi a primeira fala de Jesus na cruz. E o que está acontecendo aqui é a figura de tantas coisas que o Antigo Testamento nos mostra. Eu sei que em planos anuais de leitura da Bíblia, normalmente as pessoas desistem em Levítico. Mas existe tanta coisa que a gente aprende a respeito da crucificação de Jesus em Levítico. Nós sabemos que tudo o que a lei sacerdotal de Israel fazia, sacrificando animais e fazendo todos aqueles rituais no templo, apontava para um sacrifício, um sacerdote, uma aliança perfeita que seria feita em Jesus Cristo. Mas uma figura, ela é muito icônica em todo esse ritualismo de Israel, que é a figura do bode, a figura do famoso bode expiatório. Ao passo que o cordeiro, ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido para que o povo fosse perdoado do seu pecado, a figura do bode, ela é muito interessante. A nação de Israel organizava o seu acampamento em formato de círculo, tendo o tabernáculo, onde ficava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, bem no meio do acampamento. Tudo o que estava dos limites da organização do acampamento de Israel para dentro era considerado terra do povo, não é? Todos os que estavam ali eram considerados como estando dentro da comunidade que representava o povo de Deus. E aí eles faziam algo muito interessante. O bode, ele representava a expiação dos pecados. O bode, ele recebia, era imputado sobre o bode de maneira ritualística os pecados de um povo, e esse bode, ele era colocado para fora do acampamento. Ele era chutado para fora do acampamento, para dentro da floresta. O que isso representava? Um bodinho que recebia o pecado de todo mundo e depois expulso de dentro do acampamento. Representava o receptáculo do pecado do povo que agora estava sendo expurgado. Por isso, bode expiatório. O pecado do povo, ele era expurgado por meio daquele bode que recebia o pecado e depois era expulso do acampamento, tirado da presença de Deus para o meio pro meio do mato lá, para ficar perdido para sempre e nunca mais se achar. Esse era o bode expiatório. Ele era tirado do acampamento para ser abandonado. E quando nós lemos sobre o Calvário, que foi onde Jesus foi crucificado, nós lemos que esse monte do Calvário ficava poucos passos para fora do pórtico de Jerusalém. Assim como o bode expiatório era expulso do acampamento para expurgar o pecado do povo, também Jesus foi tirado do acampamento, foi retirado de Jerusalém e foi pendurado fora da terra que era considerada a terra do povo de Deus, assumindo ali o lugar de bode expiatório, daquele que é expulso da presença de Deus para expurgar o pecado do povo. E ali Jesus foi crucificado, e a primeira coisa que ele diz, a primeira coisa que ele faz é orar por aqueles que o estão matando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não fazem ideia do que eles fazem. A fala de Jesus mostra que eles não tinham absolutamente nenhuma dimensão da maldade que eles estavam fazendo ali. Eles não creram em Jesus, que por si só é um pecado, e entregaram Jesus para morrer. Claro que a ignorância deles não significava que eles mereciam perdão. Mas a fala de Jesus, ela é a expressão da infinita compaixão divina por aquele que não merece perdão. Perdoa-lhes. 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 Eles não sabem nem por onde começar. Essa foi a primeira fala de Jesus. A segunda fala de Jesus na cruz foi no mesmo capítulo, Lucas 23, versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa,
porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que você hoje estará comigo no paraíso. Bom, primeiramente, lembra que quando Jesus foi tentado no deserto, Lucas, a gente leu Mateus quando a gente expôs a tentação de Jesus, mas Lucas diz que o diabo o deixou somente até o tempo oportuno, até o momento oportuno, e depois na vida de Jesus, ele foi tentado várias vezes a abandonar a missão dele. Uma delas foi através da boca do próprio Pedro, né? Dizendo: não, Senhor, não vá para Jerusalém morrer. E Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás, você é para mim pedra de tropeço. Não é? E mais uma vez aqui o diabo está tentando ele: você não é o Cristo? Salve a si mesmo. Igualzinho no deserto: você não é o Cristo? Transforma a pedra em pão. Você não é o Cristo? Pula do templo. Você não é o Cristo? Desce da cruz. Mostra que você realmente é. Mas o outro malfeitor o repreendeu. Repreendeu o malfeitor que blasfemava contra Jesus. Nós sabemos por Mateus 27:44 e por Marcos 15:32 que os dois eventualmente zombaram. Mas como a graça de Deus é irresistível, seus eleitos sempre se convertem, eventualmente um dos ladrões se converteu e disse, provavelmente após ver Jesus dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele diz ao outro ladrão: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Vejam o que está acontecendo aqui. Eu quero defender uma tese aqui. Eu quero defender a tese que todos os elementos necessários para uma verdadeira conversão estão na fala desse ladrão na cruz. Primeiramente, ele olha para um outro pecador e ele fica embasbacado como ele pode não ter temor de Deus. Porque todo aquele que está diante do Senhor tem que cair de joelho de temor. E ele diz: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença deste homem? Tipo assim, ele está pendurado na cruz. Você também está pendurado na cruz. Você está debochando nele na mesma sentença? Se enxerga. Essa é a primeira coisa que ele diz. Mas a fala dele: você nem ao menos teme a Deus, mostra um dos motivos centrais da conversão: temor. Temor porque Deus é santo, nós não somos, e nós devemos reverência a Ele. E aí ele diz algo incrível: a nossa punição é justa. Isso é consciência de pecado, humildade de espírito. A primeira bem-aventurança é o que o ímpio não tem: consciência de que é pecador. A nossa punição é justa. Por quê? Estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Eu mereço a condenação, não a graça. Eu mereço o inferno, não o céu. Entretanto, este aqui não fez mal nenhum. Ao passo que o pecador reconhece o próprio pecado, ele reconhece a santidade de Cristo. E isso aconteceu com esse ladrão. Ele viu o próprio pecado e ele viu a santidade de Cristo. As duas coisas são indispensáveis para uma verdadeira conversão. Você é pecador, Jesus é santo. Isso aqui é o que leva você à verdadeira conversão. E logo após isso, o que você faz? Quando você reconhece que só Jesus pode te salvar porque ele é santo e você não, que ele tomou o seu lugar na cruz, o que ele diz? Ele se vira para Jesus. E ele diz: Jesus, como a minha punição é justa e a sua não? Já entendi, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele fala: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele reconheceu Jesus como rei, como Senhor de todas as coisas. Ele reconheceu o próprio pecado, reconheceu Jesus como santo e Jesus como rei em alguns poucos minutos. Essa é a verdadeira conversão. E tanto é a verdadeira conversão que o que Jesus diz para ele? Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. E esta é a verdade sobre a vida de todo aquele que deposita sua fé em Jesus. Você que tem a fé em Jesus, se você fechar os olhos nesse momento, você vai abrir os olhos e a primeira pessoa que você vai ver é o Senhor Jesus Cristo. Você vai estar diante dos pés dele, assim como esse ladrão na cruz. Aqui está o que Jesus estava fazendo na cruz, salvando pecadores. A próxima fala de Jesus está em João 19. Vamos lá para João 19, versículos 25 até o 27. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus,
a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, que é João, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós sabemos pela história que Maria, depois que Jesus morreu, Maria foi morar com o apóstolo João em Éfeso. E essa fala de Jesus nos lembra da ocasião em que Jesus estava numa casa e ele foi chamado por algumas pessoas dizendo: Jesus, isso. Ele fala assim: a sua mãe e seus irmãos estão procurando você, sua família está procurando você. E Jesus ele aproveita essa deixa para dar uma aulinha de teologia. Ele fala: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ali naquele momento, o único discípulo que foi até a cruz com Jesus foi João. Foi o único. Todos os outros fugiram. E ali estava também a mãe de Jesus diante da cruz. E ali estava acontecendo com a mãe de Jesus aquilo que tinha sido profetizado em Lucas capítulo 2, quando Jesus foi apresentado no templo. Quando Jesus foi apresentado no templo, e Simeão disse para Maria que... Só um minuto. Porque eu acabei de lembrar, não coloquei na pregação. Ele disse a Maria que uma espada atravessaria sua alma. E ele disse isso por quê? Porque Maria seria obrigada a ver o seu filho, fruto do seu ventre, pendurado numa cruz. Nu, humilhado, sendo zombado, tendo sido substituído por um homem que realmente merecia a cruz, que era Barrabás. Ela teria que aguentar isso. Naquele momento, Maria sofrendo e João sofrendo, ele olha para eles e dizem: família, vocês são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Portanto, aí está sua mãe, aí está o seu filho, vocês são uma família, cuidem uns dos outros. Jesus estava antecipando a missão da igreja aqui, a instituição da igreja, que nós temos que ser uma família e cuidar uns dos outros. Era o que Jesus estava fazendo aqui. A próxima fala de Jesus é incrível, Marcos 15. Marcos capítulo 15. Vocês veem que a Bíblia foi escrita para pessoas que são inspiradas pelo Espírito a não serem preguiçosas, né? Se você quiser ver a história, o panorama completo, não pode ter preguiça. Marcos 15, 34 diz: às 3 horas, Marcos 15, 34, Jesus clamou em voz alta e disse: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é uma citação do Salmo 22, que a Gabi leu na liturgia. Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Essa foi a única ocasião da vida de Jesus em que ele não chamou Deus de Pai. A única. Ele o chamou de Deus meu. E quando eu penso nessa ocasião, sempre o meu coração fica muito, de maneira positiva, apertado por pensar na obra de Jesus. Nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança descreve uma pessoa que não se permitiu ser contaminada pelo pecado. E a consequência direta da pessoa que não se contamina com o pecado é ver a Deus. O problema é que todo ser humano está sujo pelo pecado e contaminado pelo pecado. Houve um homem que nunca se contaminou com o pecado, né? Porque Adão, por um tempo, não estava sujo do pecado. O que acontecia com ele todo dia? À tarde no jardim, ele via Deus. Deus descia, trocava ideia com ele, eles ficavam ali. Mas a partir do momento que Adão pecou e comeu do fruto proibido, a primeira reação dele foi se esconder de Deus. Por quê? Porque o que não é limpo de coração não vê a Deus. Ao passo que Jesus passou a vida inteira sem contaminar-se pelo pecado. Em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. Nada. Mas, naquele momento na cruz, Jesus ele se tornou o bode expiatório, ele se tornou o receptáculo do pecado de todas as pessoas que ele salvaria. E não houve ser humano para quem Deus olhasse e visse mais sujeira do que Jesus. Porque não foi o pecado de uma pessoa, foi o pecado de milhões e milhões e bilhões de pessoas imputados em Jesus na cruz. Consequência natural daquele que não é limpo de coração, como Jesus foi enxergado como alguém que não era naquele momento por Deus. Pai, Deus meu,
por que tu me desamparaste? Por que eu não consigo te ver mais? E é claro que Deus não responde, não é? Mas talvez se Deus respondesse, ele poderia ter dito o que está lá em Abacuque, capítulo 2. Por que tu me desamparaste? Porque os meus olhos são tão puros que eu não posso contemplar o mal. É o que está escrito em Abacuque, capítulo 2. Naquele momento, Jesus ele sentiu todo o desamparo que deve ser sentido por aquele que não é limpo de coração. Ele viu a Deus a vida inteira como um bom limpo de coração, mas no momento que ele estava ali sendo tratado como o pior dos pecadores, ele não viu a Deus mais, a ponto de não chamá-lo mais de pai. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Essa era a angústia, o nível da angústia que Jesus sentia na cruz. Claro que ele não perdeu o status de filho de Deus, mas ele sentiu o nosso desamparo. E a próxima, e na verdade está chegando no final, a próxima fala de Jesus está em João 19. João 19, versículo 28. João 19, 28. Diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Essa fala de Jesus, tenho sede, é uma profecia do mesmo Salmo, Salmo 22. E, bom, Jesus já havia sido oferecido algo a beber. A gente vê em Marcos 15, 23, que quiseram dar a Jesus vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. E Jesus não aceitou porque o vinho com mirra, ele funcionava como um sedativo. Apesar de, né, matar a sede e tal, mas normalmente tomava-se o vinho com mirra como um sedativo para que se suportasse mais a dor, passasse mais tempo na cruz. Mas a obra de Jesus na cruz ela era muito perfeitinha. Jesus ficaria na cruz o tempo necessário para redimir os seus eleitos. Jesus ficaria na cruz e sofreria a dor necessária para agradar o Pai que buscava justiça pelo pecado. Então é claro que ele não tomou vinho misturado com mirra nenhum que poderia mudar de qualquer forma a dor que ele sentiria ou aumentar ou diminuir o tempo que ele passaria na cruz. Estava tudo já pré-determinado, pré-estabelecido e ele não bebeu o vinho com mirra, ele não quis. Mas quando ele viu que já estava tudo consumado, ele disse: eu estou com sede. E provavelmente deram vinagre a ele, né, para que ele matasse a sede. E provavelmente ele tomou, nesse momento, esse vinagre para matar a sede e para poder bradar suas últimas palavras da cruz. E a gente vai para as duas últimas falas de Jesus na cruz. João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, tetelestai. Está consumado. A obra que Jesus viera para realizar como homem Deus estava pronta. Ele havia sofrido toda a carga de condenação de todos os seus eleitos. Dessa forma, ele nasceu por nós, viveu por nós, sofreu e morreu por nós. E essa palavra entregar, que está escrito aqui no final do versículo, inclinando a cabeça, entregou o espírito, ela dá uma ideia, na língua grega, de um entregar voluntário. Lembre-se, Pôncio Pilatos não matou Jesus, ele entregou o seu espírito. Ele se entregou por nós. E a última fala dele, que na verdade não foi essa é a versão de João, vamos lá para Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Mais uma vez, ele entregou o seu espírito. Claro, esse espírito aqui não é o Espírito Santo, né? E a gente está falando da essência humana de Jesus, né? Esse espírito dele. Esse foi o tormento do nosso Senhor Jesus na cruz, por todos nós. E as aplicações que isso tem que ficar para nós, primeiro, assim, não tem o que falar. Se existe alguém aqui que ainda não crê em Jesus, a carga que Jesus recebeu em algumas horas na cruz de ira é a carga que você vai receber pela humanidade se você não crer nele, pela eternidade, perdão, se você não crer nele. Se você crer em Jesus, todo o seu pecado foi imputado na cruz. E você não precisa mais sofrer a ira de Deus, justa ira de Deus pelo pecado. Então a primeira aplicação é claro que é essa: creia em Jesus e seja salvo.
Você precisa crer em Jesus, porque olha tudo que ele passou por você para que você não passe a eternidade no inferno. Esse foi o inferno de Jesus. A cruz foi o inferno de Jesus. Ninguém sofreu nem sofrerá no inferno tanto quanto Jesus em algumas horas sofreu na cruz. Ninguém, porque ele sofreu por milhões e bilhões de pessoas. A primeira aplicação é que Deus é santo e nós não somos. Por isso o Filho Santo dele teve que morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Deus Santo, em quem não há mancha nem sombra de pecado. Portanto, todo aquele que se relaciona com ele tem que ser puro e santo, e portanto só aqueles que estão em Cristo, que é puro e santo, se relacionam com ele. O sacrifício de Jesus, ele foi uma troca cósmica. Quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz e Deus olhou para ele, ele o desamparou, não porque seu filho era digno de desamparo, ele o desamparou porque quando ele olhou na cruz, ele viu eu, ele viu você, ele viu a todos nós lá. E a ira dele foi satisfeita quando ele nos viu lá. E é por isso que Jesus disse, tá pago, tá consumado. É por isso que Paulo disse que ele cravou o escrito de dívida na cruz. É por isso que Jesus não disse, está aberta a oportunidade. Não, ele disse, está feito, acabou. Está consumado, não existe mais motivo para condenação se você crer em Jesus. Quando Deus olhava para Cristo, ele via nossos pecados sendo purgados. E quando ele olha para nós agora, ele vê o seu filho. Quando Deus olha para cada um de nós agora, ele vê a santidade de Jesus. Não porque somos santos, mas porque nós recebemos de presente mediante a fé essa santidade. E eu gostaria de encerrar essa mensagem, por que não com o texto da Escritura? A conclusão que Paulo chegou lá em Romanos capítulo 8, ao entender a obra de Jesus na cruz. Ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar.